Fala galera, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje eu vou contar um pouco da história da Austrália e vou dizer também por que escolher a Austrália para morar, um país para morar, assim, motivos, assim, coisas positivas para você escolher a Austrália. Por que você deveria escolher a Austrália, sei lá, qualquer coisa desse nível. Primeiro, eu não quero que isso fique tipo uma aula de história e tal, mas eu vou falar algumas curiosidades e alguns pontos que eu acho bem interessantes sobre a Austrália, tá? Primeiro que o nome do país não é Austrália só, é Comunidade da Austrália, é Commonwealth of Australia, inclusive o nome do meu banco é Commonwealth Bank, então agora que eu sei disso faz todo sentido na minha vida. É localizado na Oceania, e é praticamente a Oceania inteira, e mais a ilha da Tasmânia e outras ilhas também, pequenas, menores, mas a maioria das pessoas falam, é Oceania, enfim, a Austrália, é a Austrália e a ilha da Tasmânia, que é a Austrália também, mas enfim, é uma ilha maiorzinha. É banhado por dois oceanos, o Oceano Índico e o Oceano Pacífico. Durante 40 mil anos antes da colonização europeia, o continente australiano e a Tasmânia eram habitados por 250 nações de aborígenes, só tinha aborígena aqui. Em 1606, os holandeses chegaram na Austrália, mas eles chegaram nessa parte de Western Australia, que é onde hoje tem Perth, mas eles chegaram aqui e acharam que era um lugar inabitável, porque tem muito deserto e o clima não é dos melhores, a vegetação não é igual da Holanda, não é igual do Brasil, que qualquer lugar que você planta vai nascer alguma coisa, não é assim. Então eles simplesmente perderam o interesse e acharam que aqui não servia pra grande coisa, né? Em 1770, os ingleses chegaram pela outra costa, que é onde no cantinho lá do outro lado, que tem Sydney, que tem Melbourne, tem toda a Gold Coast, blá blá, tudo aquilo lá em cima, do outro lado. E aí eles já viram um potencial diferente na Austrália e resolveram colonizar a Austrália. Então a Austrália é uma colônia britânica, por isso que falam inglês aqui, por isso que o inglês daqui é mais parecido com o inglês britânico do que com o inglês americano. Então, resumindo, a Austrália tem 242 anos apenas, tipo, o Brasil tem 500 e pouco, e aqui é, tipo, bem mais novo que o Brasil, então isso é um fato, assim, bem legal, que tem gente que não sabe. E era um monte de colônia diferente, a Austrália. E em 1901, as colônias se juntaram e formaram uma federação mantendo o sistema político democrático liberal. Então, tipo assim, eu acho isso muito interessante. Não sei se vocês já assistiram Vikings, mas se não assistiram, assistam, porque a série é muito boa e vai fazer você entender, assim, muitas coisas de território, como que a Europa, né, formou, e principalmente a Inglaterra também, e tudo isso. Então isso é muito bacana. Mas quando eu fui pela primeira vez pra Londres, eu reparei umas coisas muito engraçadas, tipo, lá você tinha, assim, City of Westminster e City of London e City of sei lá o que, mais que eu não me lembro. E eram de cores diferentes as placas, sabe? Tipo, eu fui em Abbey Road pra ver lá pra atravessar a faixa de carro lá dos Beatles. E aí eu vi que todas as placas eram vermelhinhas, se eu não me engano são vermelhinhas, e lá é City of Westminster, e um pouquinho mais à frente já é City of London, e na minha cabeça brasileira isso não fazia muito sentido. Como é que pode ser City of se a cidade é Londres, sabe? A mesma coisa acontece aqui. Aqui a cidade chama Perth, ok? Só que aí você tá andando de carro, em 5 minutos você vê City of várias coisas diferentes. Você vê City of Subiaco, City of Perth, City of whatever, Leederville. Enfim, aí isso fez muita confusão na minha cabeça durante um tempo. Tipo, eu não sou expert em história, muito pelo contrário, eu tenho uma dificuldade danada com linha de tempo e entender o que os professores de história explicam. Mas o que dá pra perceber é que é mais ou menos parecido, assim. Era um monte de colônia, então eram cidades
mas se juntaram e formaram uma coisa maior e hoje em dia é uma coisa maior. Mas eles mantiveram esse nome, City of, porque eram as coloninhas menores, né? Que agora se juntou numa coisa maior. É mais ou menos isso, tá? Desculpa aí, porque realmente a pessoa é publicitária, não é professora de história, mas é só para tentar fazer com que fique mais fácil para todo mundo entender o contexto. Então tá, são 6 estados hoje em dia. A Austrália é gigante, tipo, quase do tamanho do Brasil, mas são só 6 estados. E WA, que é o estado que eu tô, que é Perth, é praticamente 1/3 da Austrália inteira. Tipo, isso é muito legal. Eu vou ler aqui os nomes de estados, vamos lá. Nova Gales do Sul, Queensland, Austrália do Sul, Tasmânia, Victoria, Austrália Ocidental e o Território do Norte e o território da capital australiana, que é tipo Distrito Federal, tipo Brasília, né? E o Território do Norte eles não falam assim, tipo, é um estado só e tal, tipo, uma uniãozinha de estado, então, tipo, Território do Norte, não é bem um estado, mas é. A Austrália tem 7 milhões de quilômetros quadrados, eu acho que é isso. E a distância de uma ponta a outra é a mesma distância de Porto Alegre a Boa Vista, ou seja, sul do Brasil e lá em cima, norte do Brasil, é mais ou menos a mesma distância, então, tipo, só que assim, né? Então é bem grande. 85% da população da Austrália vive a pelo menos 50 quilômetros da praia, da costa. Eu não sei 100% explicar porquê, mas existem várias questões. Primeiro, aqui é um dos maiores buracos da camada de ozônio de todo o globo terrestre. Então, o que fica habitável é mais a parte da costa mesmo, perto da praia. O centro da Austrália é muito deserto, as plantinhas não nascem, não tem como fazer comida, não tem como plantar vegetal, o sol o sol aqui é muito bizarro, sério. Você tem que passar muito protetor solar, isso mesmo estando na costa em qualquer lugar. Você, eu tô acostumada com o Rio de Janeiro e tal, o sol de lá é muito quente, De fato, é muito quente e muito abafado. Aqui não é tão quente, tão abafado, eu vou falar sobre isso depois. Mas você tem que passar protetor solar todos os dias, porque senão você vai ficar muito vermelho. Aqui tem uma das maiores intensidades de câncer de pele, porque todo mundo é meio britânico, né? A não ser quem é descendente aborígene, que tem pigmento na cor, na pele. A maioria aqui é de origem britânica, então é tudo branquelo, assim, e tem que passar muito protetor solar, porque senão queima muito mesmo, e é bizarro, assim. O meu creme diário do rosto tem proteção solar, fora a maquiagem que eu uso, que também tem, então, assim, eu tô sempre com protetor solar, não só no rosto, mas no corpo inteiro também. Isso faz muita diferença. Eu aconselho que todo mundo cuide-se dessa maneira por causa do buraco da camada de ozônio. A densidade demográfica do Brasil, para vocês terem uma ideia, é cerca de 24 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Já na Austrália, são apenas 3 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, tá faltando gente aqui. A Austrália é o segundo maior país em desenvolvimento humano, o segundo país que permitiu com que as mulheres votassem. Aqui, dia 21 de março, é o Harmony Day. E é muito legal isso, a consciência que eles têm da inclusão, assim. É um país que tem poucos habitantes, então é mais fácil migrar pra cá. Tipo, esse é um ponto muito positivo de a pessoa que tá querendo sair do Brasil ir para um país desenvolvido, um país muito bom, de maneira legal. Porque aqui é mais fácil, porque não tem muita gente. Então, assim, se você tem uma mão de obra qualificada, se você existe o site da Austrália, que você pode entrar lá, o site do governo da Austrália, que vai estar dizendo todos os profissionais que a Austrália precisa. Então, assim, é gente que aqui tem uma galera muito nova, que não tá formada ainda e tal, e eles precisam disso pra ontem. Tipo, construção, eles contratam muita gente de engenharia civil, engenharias no geral, porque eles estão construindo, o país é muito novo, eles precisam de gente, sabe? Não tem como esperar os australianos se formarem na faculdade pra poder começar a construir alguma coisa. Então,
Esse site do governo é bem bacana, assim, pra você ficar de olho. Que aí você pode pegar um visto que é de trabalho qualificado, né? Que é skills, working skills, whatever. Uma coisa nesse nível, assim. E você migra pra cá legalmente, então isso é um ponto muito positivo. E como tem muita gente de fora aqui, eles têm uma preocupação de não ser racista, que é muito bacana. Por exemplo, o Harmony Day, que acontece dia 21 de março, é uma celebração de todas as etnias que tem aqui. Então eles fazem apresentação em parque, apresentaçãozinha em colégio infantil, várias coisas assim, mostrando as diferentes culturas. Tipo, você é do Brasil, então traz um prato típico do seu país, uma música, nananã. Porque aí nesse dia, nessa festa, eles vão juntar tudo, vão mostrar, vão apresentar outras culturas para as pessoas. E isso é muito legal, assim. Eles fazem um desfile com a bandeira de todos os lugares, a bandeira aborígene também, sabe? Tipo, isso é muito legal. E uma vez eu liguei a TV, assim, todo mês de março eles falam muito sobre isso. Aí eu liguei a TV no jornal e eles estavam falando sobre como que você explica pra sua criança australiana e tal, que no colégio tem pessoas mais claras, mais escuras, por que isso existe, nananã. Então eu acho isso muito bacana, assim, eles têm essa consciência e eles querem explicar às pessoas e conscientizar as pessoas de que tem muita gente de outros lugares, outras culturas, e que todo mundo tem que viver em harmonia e não ser racista, não ser preconceituoso. E eu acho isso muito, muito legal. Tá, agora mudando um pouquinho de assunto. Aqui na Austrália é um país de meio do it yourself. O brasileiro fica meio mal acostumado, porque a gente vai no cabeleireiro no Brasil, a gente vai fazer a unha no Brasil, a gente vai fazer a sobrancelha fora no Brasil. A gente tem empregado em casa. A gente, assim, eu não tenho. Quando eu tava no Brasil não tinha e, tipo, enfim. Mas é comum, assim, não é uma coisa absurda o que eu tô falando, né? Na própria academia, assim, é meio ridículo isso, tipo... Na academia, você vai na academia, malha e você não precisa limpar os seus negócios, o que você tá usando, porque vai ter alguém pra limpar pra você. Tipo, esquece, a Austrália não é assim. A Austrália você faz tudo por você mesmo. Tem como fazer a unha aqui na Austrália? Tem, mas é super caro. É bem caro. Cabeleireiro e tal, as pessoas fazem, mas é caro, eles não vão na mesma intensidade que vão no Brasil, tipo, custa caro pra cortar o cabelo, custa super caro pra fazer a unha. Quando você vai na academia, você só pode malhar se você tiver a sua toalhinha, porque depois você vai ter que limpar as suas coisas. E empregada, assim, é muito raro, assim. Quase ninguém tem, nem as pessoas muito ricas. As pessoas muito ricas pagam alguém pra limpar a casa de vez em quando e é isso aí. Então, assim, você que faz tudo. Você lava a sua louça, você limpa a sua casa, você faz tudo. No Brasil, again, não me entendam como, essa pessoa era super mimada, super rica no Brasil, não. Eu já fazia tudo isso no Brasil, mas eu sei que não é o comum, sabe? Tipo, uma pessoa de 50, um médico de 50 anos no Brasil, ou um advogado, ou um juiz, qual é a probabilidade dessa pessoa lavar a sua própria louça, essa pessoa, entendeu? Não faz, tem alguém que faça. A cultura é diferente. Aqui não, cara. Aqui o cara pode ser muito rico, um médico muito famoso, rico, ele vai limpar as suas coisas, ele vai ter esse do it yourself, ele vai ter que limpar a academia dele, porque não vai ter ninguém pra limpar pra ele. E por aí vai. Outra coisa que é bem legal é que a maioria das casas não tem muro. Tem uma plaquinha lá escrito propriedade privada, por favor não passe. Isso é muito bacana e as pessoas respeitam isso. Tipo, a minha academia, por exemplo, ela é 24 horas, tá? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você acha que tem gente lá 24 horas? Não, não tem. O que acontece? Você tem um cartão que você passa o seu cartão e ele abre a porta. Só pode entrar na academia quem tem esse cartão. Então você tem que ir no working hours pra fazer a sua matrícula, e é isso. Ninguém
você não precisa ter alguém lá pra tomar conta, ninguém vai roubar, ninguém vai assaltar, ninguém vai tentar entrar, ninguém, assim, pode acontecer? Pode, mas cara, é meio absurdo, assim, é meio, não acontece aqui, então, isso é muito bacana, tipo, você deixa a academia lá, aberta, entendeu? A pessoa tem a consciência, ela passa o cartãozinho dela, ela entra, ela malha, ela limpa, ela vai embora, tipo, é perfeito, sabe? É perfeito. Outra curiosidade, assim, da Austrália, aqui tem mais de 60 regiões de vinho. Então, você consegue vinho muito barato pelas regiões daqui. Tipo, tem um monte de vinícola legal pra vocês visitarem. É tudo muito bonito. Os vinhos daqui, a maioria não tem rolha, eles são de rosca. Isso é inútil, mas eu tô falando porque eu quis falar. E a cerveja aqui é mais carinha e tal, e o vinho é mais barato, então a galera tem mais costume, assim, de beber vinho e tal do que cerveja. Então, assim, porque eu não vou falar porque que eu escolhi a Austrália, porque o meu caso é um ponto fora da curva. A Austrália acabou me escolhendo e eu acabei vindo aqui por circunstâncias da vida. Então eu não vou ficar falando muito isso, porque primeiro que eu já falei mais de 15 minutos aí, vou dar uma editada pra ver se consigo diminuir, mas eu já falei mais de 15 minutos aí e, né, então tá bom. O que acontece? Por que que você deveria escolher a Austrália? Primeiro, a Austrália é um país mais fácil de você migrar, tá? Não é super fácil, qualquer um migra, não é isso que eu tô falando. Mas é mais fácil. Por quê? Porque não tem gente aqui. Aqui tem mais ovelha do que gente. Aqui tem mais canguru do que gente. Então, eles precisam de pessoas. Como eu falei, tem uma população muito velha, uma população muito nova, os jovens trabalhadores, as pessoas que trabalham mesmo, que tipo, entre, sei lá, 25 e 40 anos, esse nichozinho da população é menor ainda, assim. Aqui tem muita gente mais velha ou muita criança. Então eles precisam de gente pra trabalhar. É simplesmente isso. Por isso que pra migrar pra cá é mais fácil. Se você for skilled em alguma coisa, você vai conseguir migrar pra cá já com seu visto de trabalho. Mesmo você sendo brasileiro, você vai chegar aqui, você vai poder ficar um ano, entendeu? Para você vir pra estudar aqui, o estudante pode trabalhar part-time. Então é ótimo, você não precisa juntar 1 milhão de dinheiro igual você precisaria para ir para os Estados Unidos, por exemplo. Porque nos Estados Unidos o estudante não pode trabalhar legalmente. Aqui você pode trabalhar legalmente, então você pode procurar um trabalho part-time que vai te ajudar a bancar a tua vinda, os teus estudos aqui, sabe? Então isso é muito legal. Depois que você já tá aqui há um tempo, dependendo do visto que você tenha e tal, do emprego que você conseguiu, você pode aplicar para PR, que é Permanent Resident. Você pode ser um residente australiano, sabe? É tipo um green card. É muito mais fácil de conseguir isso do que nos Estados Unidos, por exemplo. Então, assim, é um país desenvolvido, ótimo, maravilhoso, tudo funciona. É mais fácil de migrar pra cá, porque eles estão precisando de gente aqui. Então isso é um ponto, assim, muito positivo, assim, na hora de escolher. Outra coisa é que fala inglês, sabe? Tipo, mas eu não falo inglês. Então, por que eu deveria levar isso em consideração? Porque, cara, inglês não é dinamarquês, não é russo, não é, entendeu? Uma língua mega difícil. É uma língua, né, que você vai ter que estudar, como tudo na vida. Se você quer aprender uma coisa nova, você vai ter que estudar, vai ter que se dedicar, mas é uma língua mais fácil, é uma língua que tem um monte de filme que passa na TV que vai poder te ajudar. Eu, inclusive, fiz um vídeo sobre isso, eu vou botar aqui em cima pra você dar uma olhada de como melhorar o teu inglês. Então, assim, é uma língua tranquila, muita gente no colégio no Brasil aprende a falar. Então já tem uma certa introdução ao inglês. Então, cara, é um país que fala inglês. Transporte público. O transporte público daqui funciona. Não é o melhor transporte público da vida, até porque eu tô tentando pensar que é um país que eu já fui que é o melhor transporte público da vida, eu não consegui pensar. Tipo, o transporte público de Londres é maravilhoso. Você chega em qualquer lugar? Chega. Desde que não seja de madrugada. Então, assim, tipo, transporte público para de funcionar à meia-noite em Londres, essas coisas assim. Aqui, o transporte público vai até mais tarde, o transporte público não é tão barato, mas funciona. Aqui onde eu tô, que é Perth, Western Australia, não tem muito metrô, mas tem trem. Os trens você consegue chegar em qualquer lugar, eles são ótimos.
Você tem que dar tag in, tag off, que aí eles te cobram pelo tempo que você utiliza. Tem muito ônibus de graça, que é na grande cidade, tipo o Central é de graça, que são os CAT. E mesmo se não for os catzinho da vida, você pegar o trem e ficar, tipo, dentro ali da meiuca ali de Perth, é de graça também. Eles não te cobram por isso. No final de semana, eles têm no final de semana à noite, pra você sair de trem, pra você sair de transporte público, poder contar com o transporte público, ele é de graça, de sexta pra sábado, de sábado pra domingo. É de graça, então isso é muito bacana. Se tiver show, assim, tipo shows grandes, tipo Guns N' Roses, sei lá o que, se você comprar o ticket pro seu show, o governo deixa você usar o transporte público de graça também. É só você apresentar o seu ticket na hora de entrar e sair. Isso pra mim, conta muito, assim. Eu não dirijo, e eu gosto de não gastar muito tempo chegando nos lugares, sabe? E aqui você não gasta muito tempo chegando nos lugares. Você chega, é tranquilo, quase não tem trânsito também, se você quiser um carro, tipo, é bem tranquilo. Eu acho que é diferente, assim, das outras partes. Eu não fui ainda pra todas as partes da Austrália, mas com certeza é diferente. Tipo, Perth tem 2 milhões de habitantes e é muito grande, assim, é um território, assim, consideravelmente grande. Então, não faz muito trânsito, é tudo bem tranquilo aqui, a qualidade de vida é excelente. Você aprende que nem tudo na vida é dinheiro, 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 sabe? Tipo, dinheiro todo mundo quer, óbvio. Trabalhar todo mundo quer, óbvio. Só que a Austrália me ensinou também que a qualidade de vida é importante. Então, cara, trabalha até o horário que você tiver pra trabalhar, sabe? Não fica aí maluco. O brasileiro, quando arranja um emprego, eu entendo isso, porque é difícil de você conseguir um emprego bacana no Brasil. Então você trabalha 24 horas por dia quando você tá num trabalho legal no Brasil. Aqui é um pouquinho diferente, assim. Óbvio que você dá 100% de você, 110%, todo mundo faz isso, isso é bacana. Mas é assim, vamos trabalhar, trabalha todas as horas necessárias, mas também tenha um tempo de ir ali, beber uma cerveja, sair com a galera, ir pra praia, aproveitar a sua vida, sabe? Você tá vivendo, você pode morrer amanhã, então assim, Deus me livre, que isso não aconteça, mas a gente tem que ter isso em mente, assim, que a vida é curta e que a gente tem que aproveitar. Fazer coisas bacanas também, não só ficar igual um maluco, trabalhando. Aproveitar a vida, aproveitar quem tá em volta da gente. Eu acho isso muito bacana. O clima daqui, de Perth, por exemplo, faz calor? Faz. A Austrália faz calor pra cacete, mas é um calor diferente do calor do Rio de Janeiro, por exemplo. Eu sou de Niterói, no Rio de Janeiro, ok? Às vezes, o calor de lá, pra mim, é insuportável, tá? O 45 graus de lá, eu tô morrendo, querendo me matar. O 45 graus daqui, eu tô com muito calor, mas eu não quero me matar. Por quê? Venta muito. A Austrália toda venta muito, mas Perth venta bastante. Então, você acaba amenizando ali aqueles seus 40 graus. Se você for pra sombra, você vai conseguir ficar mais fresquinho do que você ficar exposto no sol o tempo todo. Então assim, tô com muito calor, acha uma sombra que você vai conseguir refrescar, você vai conseguir sentir melhor, sabe? E é menos tempo de calor desgraçado. Desculpa aí o meu francês, mas enfim. É menos tempo. Por exemplo, a gente tá em março agora, a gente tá entrando em abril. E já tá frio. Durante a noite, assim, 15 graus, durante o dia 20 graus, já tá friozinho, sabe? Aqui tem as duas estações, tem o inverno também. E isso eu acho bem legal, assim. No inverno é bem chuvosinho e tal, mas fazer o quê? Nem tudo é perfeito, né? Eu gosto de chuva também, eu gosto de frio também. Então, assim, aqui é frio. E os 20 graus daqui, 15 graus que seja, também não são iguais aos 15 graus do Rio de Janeiro. Porque, tá só 15 graus e tal. Tipo, 15 graus pra mim não é um frio de se matar, tá? Só que é um frio aqui que você tem que botar uns casaquinhos, porque venta muito.
E o vento chega uma hora que entra na tua espinha, dentro do teu osso e te machuca. Então você tem que andar agasalhadinho e tal, mas é tranquilo, super tranquilo. Então isso eu acho muito bacana, assim, você tem as duas estações. Eu preferia que tivesse neve aqui também, que ia ser o máximo, né? Mas não tem. Mas você tem, assim, um inverno legal também, e você tem um verão legal também. É isso, assim, são o que eu acho que todo mundo deve levar em consideração na hora de se mudar pra cá. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que não tenha sido uma chata de aula de história, de blá 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 aí pra vocês, que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me perguntar. Se eu falei alguma besteira, alguma coisa que não é tão certo, não é bem assim, me perdoe. Como eu já falei várias vezes, eu não sou professora de história, muito pelo contrário, eu sou uma aluna péssima em história. Mas assim, foi só para dar um hands up do que é a Austrália e por que vocês deveriam escolher esse país. Eu não me arrependo nem um pouco, eu escolheria de novo várias vezes. Eu não sei se eu moraria aqui pra sempre, porque é muito longe, mas essa oportunidade é uma oportunidade muito boa. E é isso. Espero que vocês gostem do vídeo, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.